Olá, seja bem-vindo à nossa aula a respeito do nosso curso de Inteligência Artificial e Processamento de Imagem. E, bom, é, a gente vai prosseguir no nosso tópico, certo? O tópico que nós paramos na aula passada foi a respeito do Confá e eu citei muitas coisas a respeito dele. Bom, a gente tem mais coisas para falar a respeito do impacto, né, da tecnologia, desse tipo de tecnologia no mercado. E então a gente pode citar como algumas das coisas relevantes. Eu prometi a vocês que traria um arquivo, né, um artigo científico. E bom, aqui está o nosso artigo científico, certo? Eu trouxe um artigo para vocês a respeito de identificando similaridades e melhorando identificação de imagens com a feature Fusion, aqui está falando. Mas a gente consegue entender que o tema aqui é identificar imagens, similaridades, conseguir romper essa barreira que existe para identificar imagens muito parecidas ou imagens que foram editadas. Bom, aqui a gente tem esse artigo científico produzido no Brasil, tá? Pela Universidade Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em Niterói. Aqui tem o nome dos autores e tudo mais. E aqui a gente tem a respeito do estudo feito. Eu trouxe mais esse artigo científico, pode soar um pouco distante, mas é para a gente entender os impactos que isso tem, tanto na ciência como nas nossas vidas mesmo, como isso pode melhorar o uso da inteligência artificial, certo? Então vamos lá. A primeira parte do artigo, a introdução do artigo, é com certeza falar a respeito da problemática. Qual que é a problemática nesse caso? Bom, a problemática nesse caso é que é identificar as similaridades, né, como eu já tinha dito, entre imagens muito parecidas, documentos muito parecidos, porque isso serve para verificar a autenticidade e a veracidade do que você tem. Então, o exemplo que ele cita aqui logo no início é a respeito de um banco de dados que tenha centenas, milhares de imagens que sejam muito parecidas, e como eu citei na aula passada, nesse exemplo. Você vai ter imagens tão parecidas que é praticamente impossível você perceber, né, essa diferença. Então, o que acontece? Esse estudo foi realizado visando resolver esse problema e romper essa barreira utilizando processamento de imagem. Ele vai falar um pouco dos métodos que ele usou, das redes neurais e técnicas de processamento de imagem. Aqui nessa linha ele cita o Second Nearest Neighbor e o Second Mutual Nearest Neighbor. São técnicas de processamento de imagem para você verificar todos os pixels de uma imagem, certo? Aqui ele explica muitas coisas científicas, mas aqui ele coloca um exemplo para a gente entender. Você tem essas imagens dessas flores e aparentemente elas são muito parecidas, certo? Elas são muito parecidas mesmo. Você não sabe, óbvio, não são a mesma imagem, mas você não sabe se é a mesma flor ou se são flores diferentes que foi tirado essa imagem, certo? Então aqui você vê o funcionamento do algoritmo e você vê que ele demarca isso aqui como se fosse um grafo, ok? Um grafo ou um desenho, o que você preferir chamar. Ele demarca, ele dá uma inferência a cada ponto particular da imagem. Essa é a solução proposta pelo autor do artigo. E eu trouxe mais para vocês, não vou falar tanto aqui, mas eu trouxe porque uma das técnicas usadas por ele, além de todos os algoritmos que ele implementou, foi usar inteligência artificial, usar deep learning, como eu expliquei lá na primeira aula. E aqui ele diz qual foi o resultado, né? Ele fez o pré-processamento da imagem, ele fez a feature de detecção, ele vai detectar pontos específicos da imagem, pontos que são familiares, pontos únicos. Em seguida, ele faz essa demarcação. Olha só o tanto que as imagens são extremamente parecidas, mas mesmo assim você consegue ver essas
essa marcação do algoritmo. O algoritmo é capaz de identificar as coisas que são únicas nessa imagem e fazer uma comparação global com as outras imagens que estão presentes. Ele faz o matching, né, que o matching que é responsável por isso é um conceito de grafos que é usado para ver se existe algum vértice, algum ponto que realmente é igual, se eles possuem essa similaridade. E nesse matching, ele faz a verificação das estruturas, né, e do algoritmo usado. E por fim, ele demonstra a representação desse algoritmo, certo? Obviamente, ele não coloca o algoritmo aqui, isso não é público ainda, com certeza, mas você vê os resultados da imagem, né? As imagens que podem ser muito parecidas, elas com certeza possuem a sua identidade, como é possível perceber, certo? Então, o que acontece? Nesse estudo aqui, foi usado um tipo de rede neural que se baseia no Deep Learning, né? Que é um campo da inteligência artificial, um campo muito importante, e que serviu e servirá de avanços para novas áreas. E aqui ele tem a bibliografia, as comparações com outras tecnologias, enfim. Eu trouxe mais para servir de identificação para nós, certo? Então, agora o que nós temos? Nós falamos do ControlNet, nós falamos do ConFi. Eu fiz uma introdução simples com vocês com o WebUI, certo? Então, o que nos resta falar? Bom, uma das coisas que nos resta falar é a respeito, né, desse impacto que a gente tem, né, com essas tecnologias que são implementadas ao longo do tempo, ok? Então, o que a gente consegue tirar disso? A gente consegue entender que o uso da IA, principalmente nesse campo visual, é alguma coisa que está ganhando muita atenção, tanto no meio científico, quanto no meio no mercado, quanto no interesse pessoal das pessoas em querer possibilitar isso. Pessoas que querem melhorar a sua arte, pessoas que querem gerar arte sem ter conhecimento nenhum, pessoas que querem agilizar o seu tempo de trabalho. Todas essas coisas são extremamente interessantes, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns tópicos muito interessantes, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês porque a gente fala muito de tópicos positivos, mas nem tudo é tão positivo assim, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês um artigo do MIT, no qual ele explica que as IAs generativas estão necessitando de mais eletricidade e mais consumo de água. A gente fala muito, né? Eu falei muito aqui a respeito desse ganho que a gente tem nas nossas vidas sobre isso. Mas também existe o lado negativo das coisas. A gente não pode só ver o lado otimista. A IA, ela tem problemas relacionados a todo esse gasto computacional, porque a IA que você costuma usar na internet, costuma não, toda IA que você usa na internet necessita de uma central, de um servidor, necessita de dezenas de computadores funcionando, certo? Então, isso aqui é um problema muito sério, registrado até pelo MIT. E, bom, nessa notícia aqui, ele fala que o poder computacional são necessários necessários para treinar, né, as IAs generativas, são as IAs que a gente tem que geram coisas para nós. Consomem milhões e milhões de água, de litros de água, certo? Aqui ele fala que isso favorece, né, para problemas ambientais e tudo mais. E ele também faz uma demanda importante aqui a respeito dos data centers, que é o que eu falei. Data center normalmente é o lugar onde você vai guardar todos os servidores ali, onde você vai guardar a sua infraestrutura, ok? Isso aqui serve para a gente conseguir compreender os gastos que a gente tem usando essas ferramentas por aí e como isso impacta também
a nossa perspectiva ambiental e ecológica sobre isso, porque embora a gente seja muito pró-tecnologia, nós também temos que ser muito pró-meio ambiente, certo? Acredito que seja muito importante para todos. Então, a gente vê impactos positivos, eu mostrei o artigo para vocês, impactos positivos na hora de desenvolvimento científico para você identificar, você reduzir a carga de trabalho e estresse humano em verificar tantas coisas repetitivas. Aqui a gente vê um problema relacionado ao meio ambiente, certo? É registrado por uma faculdade de renome, lógico, por uma pesquisa renomada. E nessa notícia aqui, ela cita empresas como a NVIDIA, a AMD, a Intel, que são as maiores responsáveis, né, por tudo isso, porque elas que são quem fabricam os chips, as GPUs e as CPUs. Então aqui é um estudo interessante para abordar essa perspectiva ambiental, ok? A gente consegue refletir sobre isso e consegue compreender como que isso afeta o meio ambiente. Então, prosseguindo aqui, eu vou trazer mais uma notícia para vocês sobre isso, que é nesse site aqui, que é abordando a perspectiva que eu trago para vocês. É um site estrangeiro, né? A como que é o nome aqui? McKinsey Super Agency, isso. E aqui tá falando que aqui nessa notícia ele afirma sobre a inteligência artificial no seu ambiente de trabalho, né? É o tópico que é mais discutido aqui no curso, que é o mais importante, que é a IA presente mesmo na vida dos trabalhadores e na vida das pessoas, tanto na hora de estudar e tal, e como que ele impacta positivamente para a gente. Aqui ele diz que a IA, muitas IAs já vêm completamente integradas com fluxo de trabalho e programas inteiros em grandes empresas. E a grande questão aqui nessa notícia é se os líderes, os chefes, conseguem girar o capital e conseguir manter as organizações perto dessa IA matura, né, que ele chama aqui, que é quando você usa a IA de forma crítica, de forma inteligente, você não só plagia tudo que ela faz, mas você consegue usar ela de forma ideal. Aqui nós é citado, né, também que a IA possibilita novos níveis de criatividade e de produtividade. Essa pergunta é feita e é respondida na mesma notícia como sim. Ela gera sim. Inclusive, eu pessoalmente, eu diria que sim. A IA, ela muitas vezes ela ameniza o seu estresse com tarefas muito repetitivas que se demoraria 3 horas, 4 horas, você faz em 30 minutos e você ganha um tempo para fazer isso, até um tempo para você conseguir pensar, poxa, o que eu faço agora com o meu outro tempo? Posso melhorar o que eu já fiz? Ou eu posso aprender a na próxima vez fazer isso de maneira mais rápida, sem a IA, certo? É considerado uma mudança disruptiva, só que aqui ao longo da notícia é dito que isso é uma mudança que ganha tempo, né? E a gente tem toda essa notícia aqui abordando esse tópico mesmo dentro das empresas, dos funcionários e tudo mais, presentes para lidar com esse tipo de situação, ok? É uma notícia bem interessante, tanto as três notícias, você tem uma notícia relacionada ao impacto científico, outra notícia relacionada aos impactos negativos ambientais e outra dando o impacto positivo no ambiente de trabalho, mas com algumas ressalvas, né? Então, o que acontece?
Eu trago isso para vocês porque a gente já viu muitas coisas aqui, muitos métodos, muitas coisas interessantes, ferramentas interessantes, repositórios interessantes, muitos modelos interessantes e muitas aplicações interessantes, certo? A gente também deu uma analisada nas atualidades, né, nas ferramentas mais importantes, mais famosas, e, e olhando para elas, vocês vão ter, né, mais explicações na segunda parte do curso, que é mais visando essas ferramentas a respeito disso. Eu dei aulas curtas a respeito do Automatic 1111, fui bem introdutório, não é o meu foco. O meu colega vai explicar isso melhor para vocês a respeito do Confy, do Automatic, de todas as extensões, e vai dar tudo certo. Enfim, a respeito do curso, a gente conseguiu compreender muita coisa, a gente consegue ver esse choque de realidade, essa perspectiva. Uma perspectiva muito interessante, inclusive, que eu esqueci de citar, foi falar das inteligências artificiais usando outras ferramentas, né? Que é muito comum. Deixa eu ver se eu dou uma olhada aqui para vocês verem. Cadê? A gente consegue ver a integração de inteligência artificial com ferramentas da Adobe, com Illustrator, com Photoshop. A gente consegue ver essa interação mais próxima, assim como foi citado. Foi citado nos estudos que nós vimos aqui, enfim, eu não consegui achar. Mas no final a gente consegue compreender isso, tá? Eu vou fazer aqui um esquema para a gente só dar uma relembrada a respeito do que foi estudado e do que ver se falta alguma coisa, né? Pode faltar. Enfim, a gente tem aqui, né, as utilidades aqui que talvez possam ter sido esquecidas. Então, bom, a gente viu as tecnologias mais importantes a respeito, né, do que circula aí. A gente viu as tecnologias mais abrangentes, mais importantes. A gente viu ferramentas como o Python, que a gente não estuda aqui, mas é interessante que você tenha conhecimento disso, certo? Você tenha noção disso. A gente viu aqui bibliotecas como o PyTorch também, que é uma biblioteca do Python. Deixa eu escrever assim. A gente viu aqui tensores, eu não abordei tanto nisso, certo? A gente viu aqui a linguagem CUDA da NVIDIA, certo? A gente não aprofundou muito nesses tópicos, mas eu citei para vocês, expliquei um pouco a respeito disso. A gente também falou de algumas outras bibliotecas do Python aqui, como o Gradio, certo? A gente deu uma olhada nessas bibliotecas e mais algumas, com certeza. A gente viu tensores, a gente viu CUDA, a gente viu o que é um WebUI e por que ele serve, né? O que é um WebUI, né, no final das contas, por que você usa. Por fim, a gente deu uma pincelada em alguns algoritmos. Certo? E a gente também deu uma olhada na ferramenta Automatic e no Confy, ok? E o que acontece? Nós vamos ter todas essas ferramentas. A gente também deu uma olhada em uma outra ferramenta interessante aqui, em outros tópicos interessantes como redes neurais, tipos de redes neurais, modelo de difusão,
e por aí vai. Tudo isso para a gente estudar mais a minha parte. Falei mais do Automatic, mas eu não treinei vocês para usá-la, né? E a gente vai ter aqui o Confy também acompanhando ele, ok? A gente abordou esses tópicos mais posteriores de forma mais aprofundada, certo? Nós demos uma olhada também em coisas muito interessantes da atualidade, né? Da, da tecnologia. A gente viu que a importância do Confy, a gente viu a importância de todos aquelas configurações do Automatic, como baixar, como configurar e tudo mais. Tudo isso foi bem explicado, versões alternativas mais leves, como o Forge, como o Automatic clássico, né? E alguns outros. Então, a gente consegue dar uma pincelada nesses assuntos. Mas eu não vou encerrar por aqui. Eu ainda tenho um tópico para comentar a vocês, para finalizar de vez. E vai ser a respeito dessa manifestação da inteligência artificial, caso você esteja interessado. Existem muitos outros tópicos que podem ser abordados aqui. Existem muitas outras coisas que podem ser melhoradas aqui, certo? Você tem muitas coisas ali dentro do Automatic, dentro do Confy. A gente tem modelagem 3D, a gente tem tudo isso aqui dentro. Então, seria um passo, né, pro futuro. Gerar modelos 3D, outras coisas como, por exemplo, a gente aperfeiçoar a geração de imagens, né, realistas, a proximidade entre o prompt e o output, né? Tudo isso são pontos que podem ser melhorados para a IA. E tudo isso se resolve como? Se resolve através do treinamento de IA. Isso mesmo. Existe como você treinar a sua inteligência artificial para esse tipo de problemas. Mas é um tópico muito mais denso, ok? É um tópico que não é simples, não é fácil de explicar e eu não vou abordar nesse curso, só vou citar aqui como que isso funciona, como que é criado usando o modelo de difusão, ok? Usando essas ferramentas. Eu vou mostrar aqui para vocês um repositório no GitHub que é o Cornia, alguma coisa assim, que é um training, né? Aqui é um CLI de training para training de modelos de difusão, ou seja, aqui os modelos que nós baixamos são criados dessa forma, ok? A gente vê aqui a instalação dele, tudo mais e tal, mas o que a gente tem que entender dele seria o nosso último tópico dessa primeira parte do curso, ok? Seria o treinamento de IAs, ok? Esse seria o nosso último tópico. Como que funciona isso? A gente vai trabalhar com modelo de difusão aqui, em modelos de difusão. Em modelos de difusão, ok? Como que a gente trabalha com isso em modelos de difusão? A IA ela funciona como um teste de erros e acertos, certo? Na hora de treinar uma IA, a primeira coisa que você precisa definir, uma das primeiras coisas, tá? É o dataset. Você vai ter um conjunto de coisas que você quer gravar, de imagens com as características necessárias aqui dentro dela. Vou deixar só umas caixinhas, porque elas vão simbolizar como se fosse um conjunto de características. Vou dar exemplos bem básicos e
e razoáveis aqui. Por exemplo, você quer criar um modelo de IA para gerar imagens cartoonizadas, certo? Cartoon, modelo de... pode ser histórias em quadrinhos da década de 80, alguma coisa assim. O que você vai precisar antes de qualquer coisa? Você vai precisar de um conjunto de imagens. É um conjunto, um dataset dessas imagens de diferentes quadrinhos. Não pode ser a mesma imagem. Diferentes ângulos, diferentes personagens. De preferência, muitas vezes, que esse personagem não seja destacado, assim, você não consiga ver as expressões dele, por aí vai, porque isso pode causar erros na hora de treinar. E o que é o modelo de difusão? Onde que ele entra? Você tem outras configurações dentro do Konya, tá? A gente consegue dar uma olhada aqui dentro dele, que ele funciona de uma forma que ele vai causar uma aceleração na sua GPU. Tudo que ele vai fazer é pegar essas suas imagens e, com o algoritmo dele, ele vai fazer uma tentativa por sorte, por acerto e erro, né, utilizando a probabilidade dele, para gerar uma imagem que se baseie, ela vai ter como parâmetro as suas imagens, os seus vetores, tudo, até ela acertar, ou ter uma taxa de erro que pode ser configurada até ela acertar isso, e no fim você vai ter um modelo treinado. Então, como que funciona o Coney? Você vai ter o dataset, você vai definir as palavras-chave que a gente chama, os triggers. Nós temos aqui dentro os triggers. São palavras-chave. Os triggers, eles não são nada mais do que isso. Por exemplo, quando você fala uma palavra-chave, você pode já definir como palavra-chave o estilo da imagem. Ou a pessoa escreve estilo ou style e pronto, entendeu? Vai ativar um trigger que aquela vai ser a prioridade. Então, esse estilo, então pronto, eu vou realizar dessa forma. Você tem um trigger, você também vai ter um processo de fazer a limpeza desse dataset. Você tem como fazer a limpeza dele e funciona de uma forma mais ou menos dessa forma aqui. Eu tenho o Konya instalado, eu vou abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Você vai ter o Regularization. Aqui a gente tem o Konya SS. Aqui você vai ter o repositório dele, o repositório não, é o diretório dele, de tudo que você vê a instalação lá no Git, você faz, você vai chegar aqui. Você vai ter aqui o seu dataset, que é o que eu expliquei aqui. Você vai ter um modelo, certo? Você pode escolher um modelo para treinar a sua imagem com base em outro modelo, mas isso não é necessário. Você vai ter os localizations, o que seriam, né, a linguagem que você vai usar e tal. E dentro dos datasets você vai ter o regularization, que seria um desses bloquinhos aqui, certo? O que acontece aqui dentro? A gente tem o regularization aqui, certo? A gente tem um subconjunto menor. O regularization aqui são imagens limpas, imagens que você descreve o que tem nelas. São imagens normalmente de maior qualidade, o que vão te fornecer o que você mais espera. E elas são imagens, como disse assim, mais limpas. Você vai ter imagens no que você vai colocar uma pessoa ali, um desenho, um cartoon. E ao lado dessa mesma imagem, normalmente você coloca um bloco de texto descrevendo o que tem nessa imagem, entende? Você mesmo, trabalho humano, você escolhe uma imagem e você descreve o que está lá. A IA ela vai entrar no seu dataset e vai passar por essa regularization, vai ver as imagens regularizadas e vai entender, não. Então, assim que é uma imagem, o algoritmo vai lá, não, demarca todos os vetores da imagem, não. Essa imagem é demarcada como isso e aquilo. Então, quando isso for pedido, eu vou tentar gerar alguma coisa que lembre ou seja remetente a isso. Então, aí que está o problema de muitas IAs. As IAs, elas têm um custo computacional muito alto na hora de serem treinadas. Isso acontece com que muitas vezes você baixe esses modelos mais baratos, mais leves, né? De 5, 2 gigas, eles tenham características que às vezes você pode tentar prompts diferentes, mas você não encontra resultados diferentes. A gente vê isso até mesmo em grandes modelos como o Midjourney, o GPT. E às vezes isso acontece porque você coloca um prompt
que às vezes não é algo bem definido dentro do dataset na hora que foi criado esse modelo, e ele se baseia em alguma coisa que está lá e ele não consegue, dificilmente ele vai conseguir fugir disso. A IA ela tem uma taxa ali que é uma caixa preta, a gente não sabe como funciona ainda. Ela só funciona, às vezes ela é capaz de alucinar assim e entregar uma coisa completamente fora do escopo do esperado. Mas normalmente o que acontece é isso. Você pode, num dataset muito pequeno, você pode só gerar variações pequenas daquela imagem. No final, não fica algo tão legal, certo? Olhando aqui ainda, a gente dentro dessa pasta a gente vai ter as configurações disso, os logs, tem tudo aqui. E por fim a gente vai ter aqui o GUI e tudo mais. Vamos ter os triggers aqui dentro e outras coisas, tá? Eu diria que esses são os principais, as coisas mais importantes presentes no treinamento do Konya, né? E aqui a gente vai encontrar mais a respeito disso. Você vai ter os triggers, os regularizations com as devidas imagens deles, né? As imagens necessárias. E fora isso, você vai ter um tempo. Quando você vai ligar, você vai definir várias variáveis presentes lá dentro do Konya que você vai ajustar qual que é a taxa de acerto esperado para o seu modelo. Normalmente taxas muito altas demoram muito tempo, muitas vezes dependendo do seu dataset, dias para ficar pronto. É por isso que não tem como ensinar isso para vocês assim. Se você for realmente entusiasta, você pode ir atrás se tiver interesse. Mas você vai fazer com que a IA, por meio do bundle de difusão, ela vá quebrando, fazendo processo reversivo da difusão e tudo mais, até alcançar um resultado que ela considere próximo daquilo. Basicamente jogar várias bolinhas de gude até elas se quebrarem e formarem outra bolinha de gude. É mais ou menos alguma coisa desse jeito. Uma hora pode acontecer, mas no final você tem o seu modelo, certo? Isso aqui é uma tarefa muito exaustiva, uma tarefa que soa mais para curiosidade do que para realmente funcionalidade, ok? E, bom, acho que eu pincelei muito rápido a respeito disso. É uma área que pode ser muito interessante para você, mas é uma área que, no geral, pode não ser útil, pode só para fundamentar conhecimento, mas, enfim, a respeito disso, nós conseguimos ver muita coisa até aqui. E acredito que, além dessas coisas, existem mais o aprofundamento a respeito do tópico do curso e das tecnologias que foram usadas aqui em cima, né, de algumas delas, como os sensores, o CUDA, e entender o que é isso. Os tensores, né, como eu disse, eles são importantes na criação de IA porque o Python, no geral, ele funciona como um grande orquestrador, né? Ele não é o cara que sabe tocar, ele não é o cara capaz de resolver as coisas, mas ele é o cara capaz de comandar as ferramentas para resolver as coisas para ele, ferramentas que são otimizadas o suficiente para esse tipo de coisa. A gente tem a linguagem CUDA, que é a linguagem da GPU, a linguagem das placas de vídeo, criada pela NVIDIA, e que também é fortemente presente nesse âmbito. Fora isso, acho que eu citei bastante a respeito das outras tecnologias, e acredito que sobre isso tenha ficado claro o assunto, ok? Então, eu encerro essa primeira parte do curso aqui e até mais. Caso você tenha interesse, se interessou por alguma coisa, você pode entrar em contato e posso me desculpar qualquer equívoco na hora de gravar os vídeos. Muitas vezes eu posso falar coisas erradas, problemas na fala comum, e às vezes, né, citar coisas aqui que podem ser desatualizadas ou superficiais. Mas o meu entendimento é espalhar esse conhecimento, porque eventualmente, a gente não pode ficar preso apenas às coisas que estão mais famosas na internet, as coisas que mais nos limitam, porque nós conhecemos que a internet, ela é uma caixa preta. Uma caixa preta não, uma bolha, né? Você fica lá, você só vai ver
o que tem na sua bolha, ok? Então, se você tem interesse na geração de imagens, você tem interesse em aprender as ferramentas, nós vamos ter uma segunda parte do curso voltada apenas para isso, certo? O Adriano vai explicar muito bem para vocês a respeito disso. Mas a fundamentação teórica a respeito de todo esse processo dos modelos de difusão e do porquê que existe o WebUI, a gente conseguiu discutir bem aqui, diria que razoavelmente bem, e compreender essas coisas. Então, obrigado pela sua atenção e até mais.